Olá pessoal, boa noite a todos, paz profunda a todos os irmãos, a todos os membros do nosso grupo, nessa noite, dia 14/10, uma quinta-feira, mês de outubro. Bom gente, estou abrindo esse vídeo ao vivo aqui, fazia tempo que a gente não tinha um encontro aí, um encontro bem casual esse aqui, e eu gostaria de trazer uma perspectiva para o pessoal aí que possa estar mais curioso em relação à MORC, né, antiga e mística Ordem Rosa Cruz, da qual eu sou filiado, sou estudante, estou no 3º grau, também estou filiado ao martinismo, já estou 3ª monografia. O martinismo você só entra a partir de quando você atinge o 1º grau da MORC, né? Então você precisa estar iniciado na MORC para você poder ir para o martinismo, né? Então, enquanto a MORC ela é a parte mais mística, o martinismo ele já entra para uma escalada mais do esoterismo cristão, né? E chama da Via Cárdia, né? Que é a parte mais emocional, muito legal. Mas o que eu vim trazer aqui, né, hoje é em relação à MORC, né, o tema que eu coloquei pra gente aí. Será que é caro? É caro ser um estudante ativo da MORC? Hoje teve um post, não sei se eu postei hoje, acho que foi hoje mesmo, né, aqui no grupo. E houve um comentário de uma irmã nossa aí, que eu nem sei se ela já saiu. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Eu coloquei o post falando, né, o caminho Rosa Cruz, é um caminho de alquimia espiritual, né, do Harvey Spencer Lewis. E aí foi comentado que se trata de uma ideologia de altos custos e muitos não têm acesso devido aos preços, né? Olha só, puxa, caro, né? É só pra elite, é só pra dar a entender que é só pra gente rica, abastada. Então, vamos entender um pouquinho, antes de qualquer coisa, entender o que é a MORC. Primeiro a gente precisa elucidar exatamente do que a gente está falando. O que é uma escola místico-filosófica? O que é isso? Para isso, eu vou contar com alguns amiguinhos meus aqui, algumas obras da própria MORC, do próprio Spencer Lewis, né? Então, ó, nós temos aqui o Manual Rosa Cruz. Olha que legal. Eu adquiri ele quando eu estava ainda... Antes de entrar no 1º grau, eu já estava lendo esse livro aqui. O Santuário do Eu. Filho do Sol, Atom. Princípios Rosa Cruzes para o Lar e os Negócios. E esse aqui, Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Essas belezinhas aqui você vai lendo, você já vai se inteirando um pouquinho nessa filosofia místico-filosófica, né? E até parte do comentário lá usou o termo ideologia, tá, gente? O que é uma ideologia? O que uma ideologia tem a ver com o estudo de misticismo? Né? Absolutamente nada. Na verdade é o extremo oposto. Ideologia é quando você tem uma ideia na sua cabeça, fala bem simplista, né? Você tem uma ideia na sua cabeça e você assume que é uma verdade e você segue essa ideia, ponto. Você acredita nisso, é o que te convém e é assim que é. Aí você junta um grupo de pessoas que gostam dessa ideia também, vamos seguir com convicção. Isso aqui não, o estudo na MORC, o estudo do misticismo, ele é um estudo baseado numa prática, né? Ele tira o conhecimento da experiência, não por meio de fantasias e imaginações, né? Então é importante a gente saber, né? Distinguir, inclusive, o que a gente está dizendo. Então, o valor mesmo eu vou deixar um pouco mais para frente, porque a gente primeiro tem que entender o que é ser um estudante místico, né? Então, por exemplo, aqui nesse livro do Manual Rosa Cruz, ele é um livro muito interessante. Se você pegar ele para
Ali você já tem uma boa ideia disso, né? Então eu vou trazer algumas partes aqui, por exemplo, instruções gerais para todos os membros, né? 1. Associação em um grupo de pessoas de igual mentalidade e mesmo propósito, sempre dispostas a ajudar, cooperar como verdadeiros fráteres e sorores. Associação de uma equipe nacional e internacional de oficiais e diretores que controlam uma organização de múltiplos interesses, recursos incomuns e poderes especiais para o desenvolvimento de trabalho pessoal prático em prol da humanidade em geral e especialmente dos fráteres e sorores de nossa ordem. Privilégio de orientação Rosa Cruz direta e especializada em problemas pessoais relativos à saúde, aos negócios e a questões éticas. Você tem um suporte da escola, né? Em assuntos vitais para essa nossa personalidade aqui nesse planeta, né? Materializado que estamos. O benefício muito especial que advém da gradual e adequada mudança do ponto de vista pessoal quanto aos aspectos essenciais da vida, eliminando-se assim as circunstâncias misteriosas e complexas que mantêm muitas pessoas em estado de pobreza, má saúde e insatisfação. Certo? Então, é uma escola que ela vai te orientar, né, a você por meio do teu autoconhecimento e aperfeiçoamento das tuas capacidades, né, de todos os centros, a se desenvolver, se tornar uma pessoa muito mais independente e autossuficiente. Isso vai te levar, né, a, assim, o objetivo financeiro, né? Então, sua vida tende a aumentar o seu nível em todos os aspectos. Primeiro, de ser, de essência. Segundo, do conhecimento, que é uma coisa diferente. E depois, nesses aspectos da matéria, que é o último, que pertence a questões da personalidade, mais que a gente vive. Temos que pagar contas, né? Então, não vivemos só na questão espiritual. E a morte leva em consideração isso. A harmonização cósmica e espiritual com a mente universal e mentes iluminadas, a fim de que possa o indivíduo viver em cooperação com as construtivas leis divinas e a amorosa mente divina, inteligência cósmica. Criteriosa orientação do indivíduo para a conquista do conhecimento que o torne capaz de compreender e dominar as vicissitudes e imposições da vida. Além disso, completa a instrução quanto aos fundamentos das artes e ciências que fará de cada estudante e cada membro um ser intelectualmente poderoso, de discernimento perfeito, eficiente, tolerante e de magnética influência sobre as mentes menos evoluídas do mundo. O que significa isso? Controlar as pessoas. Nossa, eu vou ter superpoderes. Olha, isso depende do estudante. Isso depende do ser. Quem representa a Mark? Eu represento a Mark? Porque eu sou um estudante, eu sou no 3º grau. E se eu tivesse no 12º, que é o último? Eu seria, né, amadurecido o suficiente para representar a Mark? Não. O ser humano não representa a Mark. Você não vai encontrar nenhum Rosa Cruz hoje vivo aqui que você fala assim, esse homem representa. Não é o Imperator, não é. Né? A nossa ordem, ela está num outro plano, está numa dimensão superior. A verdadeira ordem Rosa Cruz não está na matéria. Não é essa Rosa Cruz esotérica que a gente vê, né? Ela é apenas uma ponte. Ela é uma entrada aqui para a gente, por meio dessa egrégora, né? Ela vai facilitar essa nossa aproximação com instruções, com orientações. Mas o caminho, o trilhar, ele é individual de cada ser, de cada um. Isso serve para qualquer coisa na vida, né? Então, foi comentado aí Umbanda e o Espiritismo, sei lá o que, tá tudo bem. Se você entrar em, seja qual for o caminho que você escolher, se você for de forma sincera e honesta, colocar isso como uma prioridade, né, e um estilo de vida, praticando, né, não só dizendo que um Rosa Cruz, um estudante Rosa Cruz, não é ler os livros, né, ler as obras e pegar esse conhecimento e falar, uau, eu sou Rosa Cruz. Olha só. Né? Ou buscar apenas esse poder de controle e influência sobre o próximo. Isso também não é o objetivo. Isso é uma consequência. Você vai elevar o seu nível de ser.
você vai desenvolver capacidades intuitivas muito maiores, né? Que todos nós temos, todo ser humano tem. Porém, nós estamos bloqueados para essa função. Ela está ativa no nosso corpo o tempo todo, ela já está ativa aqui agora. A diferença é que a gente não tem essa sintonia com ela, não temos a capacidade de compreendê-la, discerni-la, né? Portanto, não podemos utilizá-la a nosso favor, a gente não pode agir com ela, utilizar ela como uma ferramenta. Então, a Mork, ela vai ajudá-lo, né? Ajudá-la, fratres e sorores, a encontrar esse caminho, cujo qual cada um de nós precisaremos atravessar sozinhos. Então, nesse livro, né, além dessas instruções dos membros, eles têm muitas outras coisas interessantes também. Por exemplo, tem uma parte que fala aqui, são dignos todos os buscadores? Olha que interessante, né? Então, vamos ver o que eles trazem aqui. Isso lá atrás, né? Faz muito tempo esses dados aqui, obviamente precisariam se atualizar, esse livro é antigo, mas vamos ter uma ideia mais ou menos, né? Como que estava pelo menos nessa época. Esta é a grande questão que toda organização como a Mork tem de solucionar. Muitas organizações tentam resolver este problema investigando o candidato antes de admiti-lo. A Mork faz sua investigação preliminar através dos canais usuais e depois utiliza seus próprios canais. Consequentemente, certo número de candidatos é rejeitado. Os demais são admitidos nos 3 graus preliminares de neófito, que é antes do primeiro grau, que cobrem cerca de 1 ano em meticuloso preparo e exame. Exatamente, 1 ano e meio eu demorei para entrar no primeiro grau. Subconsequentemente, aqueles que são considerados dignos são admitidos nos estudos mais adiantados da ordem. O que é ser digno? É estar com a mensalidade em dia? É estar pagando? Também. Você não pode, né, deixar essa sua responsabilidade. Você tem com a escola, um contrato que você tem com a escola, né, que você tem que arcar. Mas não é só isso. Nas monografias vão perguntar para você diversas vezes se você se sente de verdade, você para com você mesmo, olhando por espelho da tua alma, você se sente digno e preparado para o próximo grau, para seguir adiante. Então é sempre uma questão de você com você mesmo, né? Completa sinceridade. E se você não for capaz de ter essa relação sincera e honesta consigo mesmo, que tipo de trabalho místico, ocultismo, que tipo de estudante você está sendo? Então, isso vale para tudo também. Vale na Mork, vale no Candomblé, vale no catolicismo, né? Vale nas vertentes do espiritismo. Qualquer coisa que você se envolve, né? Quem está se envolvendo? Seu ser, sua essência? Ou apenas sua personalidade? Existem pessoas que utilizam a Mork por status? Obviamente que existe. Mas e aí? Né? E o Dante com isso? E a Sônia com isso? E o João com isso? A pergunta é, como você vem encarando seus estudos? Como você vem encarando a sua própria jornada? Seja na Mork ou seja em qualquer outro tipo de escola. Ou você mesmo de forma autodidata, né? Iniciando-se por conta própria. Cada um, né? Então é isso. Só para trazer aqui, continuar o que estava lendo aqui sobre são dignos os buscadores, né? Finalmente, se considerarmos dignos, são admitidos nos vários ramos do trabalho, geralmente desconhecidos daqueles que não são iniciados. Nossa estatística mostra que a cada 1000 pessoas aceitas na ordem, apenas 600 são admitidas no grau de tempo. Apenas 400 alcançam o 7º grau. Apenas 363 alcançam o 9º. Apenas 340 ultrapassam os graus de tempo. Todo estímulo possível é dado aos estudantes dignos e sinceros, já que nossa aspiração é fazer que todos os que entrem no 1º grau possam verdadeiramente preparar-se para prosseguir. Lamentamos cada perda e estamos sempre empenhados em modificar para a estatística, a fim de que mais estudantes alcancem o ápice. Entretanto, certos padrões têm de ser mantidos, pois não podemos alterar os princípios cósmicos, psíquicos e mundanos que se aplicam a todas as coisas. Então, é isso, né, gente? Então, assim, muita leitura, muita prática, ser uma pessoa disciplinada, né?
ter uma rotina integrada, mudança no estilo de vida é uma mudança de ser, não é só adquirir conhecimento. Tá, e se tudo isso fosse de graça, você toparia? Você está pronto para procurar se conhecer melhor? Né? Tapar seus vazamentos, identificar seus defeitos, aquilo que você sabe que está em desequilíbrio, para aí sim, num segundo momento, desenvolver habilidades psíquicas. Isso tudo é um sacrifício. Quem faz um estudo místico-filosófico, quem está na gnose, quem está em alguma senda, né, de espiritualidade, de autoconhecimento, entrando em contato com a própria sombra, e só está encontrando prazer e diversão nessa jornada, tem alguma coisa errada aí. Porque não é uma questão de ser uma delícia. É prazeroso, claro, na questão da sede do conhecimento, né? Na sede do buscador sincero. Então, mas há sacrifícios, né? Tempo, energia. Né? E aí, R$60 a mensalidade. Né? Caro, conseguem? Todos conseguem? Então a pergunta não é essa. Mesmo que tivesse o dinheiro, será que daria conta nesse momento? Então, a questão aqui não é que pena que nem todos têm acesso. Não, todos temos acesso. Essa é a verdade. Né? Todo buscador sincero tem acesso. Quem quiser de verdade entrar numa escola iniciática, faz. Né? É claro que se o sujeito vive na miséria, vamos falar uma pessoa que tá tudo bem, existem pessoas que têm condições precárias. Essas pessoas não vão ter nem mentalidade para conseguir sentar ali e fazer uma meditação. Ela tá passando fome. As necessidades delas são outras, infelizmente. São necessidades que estão na base da pirâmide. Né? Graças a Deus, amém. Né? E eu mesmo posso dizer isso, tenho essa condição, então. Né? Não passo fome. Tá, mas aí é uma outra questão. É um problema do mundo, né, planetário, um problema social gravíssimo que acompanha a humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Fome, miséria, corrupção, ganância, isso não tem a ver com eu consigo fazer a morte, ou eu consigo fazer uma aula de inglês, ou eu consigo ter dinheiro para pagar balé para minha filha, judô para o meu filho, consigo ter dinheiro para estar num clube poliesportivo. Né? Isso não... Usar essa situação para falar que a marca é inacessível, não só a marca é inacessível, muitas coisas são inacessíveis para muitas parcelas da população, e essa é uma triste realidade. Agora, todo estudante Rosa Cruz que está ali engajado, está investindo R$60 por mês, ele tá tendo esse retorno. Né? Uma pessoa que conseguir estar engajada na marca vai ter esse retorno de dinheiro muito maior, não pela própria marca, pelo seu próprio crescimento pessoal, espiritual, profissional, seja na área que você atuar. E eu, como psicólogo clínico, não tenho dúvidas que esses 3 anos meus de amor que deram um engajamento diferencial para a minha análise. A gnose traz um engajamento diferencial para a minha parte profissional também. E a minha vida financeira mudou muito desde que eu entrei na Mork. Ah, a Mork que me deu? Não, eu conquistei. O caminho tem sido árduo até aqui, né? Com muito estudo, muita dedicação e procurando me disciplinar, com inúmeros euzinhos defeituosos aqui ainda, né? Muitos. Mas procurando sempre melhorar, né? E procurando unificar. Então, aqui nesse livro também, o que é interessante? O Manual Rosa Cruz. Aqui tem introdução sobre química, aspectos digestivos, sistema nervoso, né? Ciência básica, tá? Ciência básica tem aqui. Então, até uma pessoa de nível cultural mais baixo, que teve de repente um ensino fundamental precário, às vezes pouco utilizou, conseguiu absorver da escola, seja por condições sociais dele, ou seja porque a escola era extremamente precária, com professores que não estão nem aí para nada, que tem professor mesmo, que hoje em dia não tá difícil você ver um professor, às vezes, né, que não tem uma formação muito boa, não só na área
professor? Várias áreas, né? Medicina aí, própria ciência, né? Tá bem complicado, né? Questão ética. As pessoas crescem a personalidade, não crescem a essência, né? Dá nisso aí, esse caos. Então aqui tem ciência básica. Por quê? Que tá levando em consideração pessoas menos instruídas. Então, num livro aqui, alguns capítulos está dando, né, as bases necessárias do organismo básico, né, informações básicas para a pessoa poder entender depois, né, aonde que vai entrar a cura por meio da cura quântica, mística, né, tudo que vai ser afetado, a parte de alimentação, parte saudável. Né, então, é muito trabalho, dá muito trabalho. É caro ser um estudante sincero e honesto. É caro ser um iniciado numa senda mística filosófica. É caro porque demanda tempo, energia, não dinheiro. R$60 isso acerta. Né? Eu quero ver a pessoa encontrar hoje, na sociedade corrida que está, pessoas extremamente atarefadas, eu quero ela vem encontrar tempo para ela se dedicar a um estudo sincero, com práticas sinceras, um tempo de meditação. Esse vai ser o maior desafio, muito mais desafiador do que o dinheiro, como diz as estatísticas aqui. Muitos entram, poucos continuam. Numa época, porque o misticismo vai exigir uma mudança de postura, uma mudança de ser da pessoa. Vai exigir porque esse é o único caminho do crescimento, da evolução espiritual. Não há outro. Não há ganho sem dor. Não há desenvolvimento sem disciplina. Então, é inevitável. Outra coisa, eu acho que as pessoas estão meio que em dúvida, né? Então a página aqui, ó, Gnose, Místicos e Iniciantes. Eu tenho colocado muitas coisas do Samael 1VOR, né? Tenho acompanhado outros grupos do Samael 1VOR. O Samael 1VOR, ele começou, ele tinha uma rincha muito grande da Mork, né? Ele ataca a Mork, né? Ele arrebenta com a Mork. Na obra do Beelzebub dele, ele destrói a Mork, né? Da escola. E a visão que ele tinha em relação à escola, né? Assim como ele tinha tinha uma treta aí com muitos outros, né? O Samael 1VOR. O Samael 1VOR, ele é da gnose samaleônica, né? Então, daí como fica? Então tem a Mork, que o Samael ataca a Mork, a questão é assim, gente. E daí que ele ataca a Mork? Não tem problema, pô, ataque a Mork, né? Mas o Samael 1VOR, ele traz conhecimento diversificado e muito importante, né? Nesse livro que eu já li aqui ao vivo, Psicologia Evolucionária. Então, a gente precisa fazer costuras. O caminho da gnose, o caminho do estudante gnóstico, ele é de costuras. Você não vai pegar uma obra, um autor, seguir aquilo e ficar naquilo para sempre. Óbvio que não. Você tem que pegar o melhor de cada porção. É assim que funciona a gnose. Ela sempre vai ser uma coxa de retalho. E quando você vê, no final das contas, uma coisa encaixa a outra. Então, por exemplo, para você desenvolver poderes psíquicos, místicos, né, que a Mork lhe proporciona por meio de práticas e exercícios, né, você precisa disso aqui. Né? A Mork não te fala isso. Por que você precisa disso aqui? Porque a obra de Samael 1VOR, né, com a sua psicologia evolucionária, ela nos ensina primeiro a trabalhar os nossos aspectos sombrios e defeituosos. É uma obra que faz você olhar para a tua alma. É uma obra que faz você colocar o teu espírito, a tua essência, num patamar acima do da personalidade. É uma obra que faz você desenvolver autoconsciência. Consciência de si. E se preocupa com o crescimento da essência. Não só o crescimento da personalidade. Inclusive, divide essas duas coisas. E aí a gente cria o olho do observador. A gente começa a desenvolver a autoobservação. Sem autoobservação,
nós estamos fadados à automaticidade. A gente vamos continuar dormindo. Porque é isso que está acontecendo com a humanidade. A humanidade dorme. Certo? Se você se considera uma pessoa acordada, se você acha que você já se conhece, então você não precisa despertar, então você já despertou. Então você já é um iluminado. Você já é um indivíduo uno. Né? Para você... Agora, se você tem dúvida, vamos pensar. Para eu poder despertar, primeiro eu tenho que assumir que eu durmo. Né? Eu escrevo, eu como, eu caminho, eu namoro, eu leio, eu trabalho, eu brinco com meus filhos, mas eu estou no estado de semiconsciência, estado de consciência relativa, uma consciência total subjetiva. Eu não me conheço, eu sei de mim, né? E eu acredito numa imagem que eu criei de mim mesmo, né? Mas isso não é autoconhecimento. Então o Samael Weor, ele vem para trazer primeiro essa imersão na sombra do Jung. Mais uma coisa que eu trago lá da psicologia, que tem tudo a ver com isso tudo, a alquimia. Então é imprescindível você ler, entender, compreender e fazer algumas práticas, né, da gnose samalaionica, e ela tem muito a oferecer, né, até antes de uma morte. Eu sugiro. Eu peguei depois, tá? Eu já estava na morte quando eu encontrei ela. E desta... Cadê o bicho agora? Tanto livro aqui, eu me perdi. E dessa, eu fui buscar. Tá? Samael cita quem? Samael cita Ouspensky. E Ouspensky nos traz o quarto caminho. Nossa, lá, começamos com a morte, vamos parar no quarto caminho. Por que isso? Por que essa minha semana? Porque primeiro é preciso você se colocar no lugar do espírito. E para você se colocar no lugar, na cadeira do espírito, você precisa estudar e compreender a máquina. Compreender o que o Samael Weor chama de humanoide, né? Que é a nossa condição hoje. O homem dorme. E aí vai, né? E aí vai. Então, assim, tem investimento muito. Tá? Então, assim, a moça lá estava errada, falar que não é acessível a todos. Ela não está errada, realmente. Nesse aspecto, não é acessível a todos. Por que não é acessível a todos? Porque nem todos querem. Nem todos querem de verdade. Essa é a verdade. Nem todos querem pagar o preço para isso, né? Para trabalharem sobre si mesmos, para se tornarem seres humanos melhores para o mundo. As pessoas querem resolver o problema delas, mas elas não querem se sacrificar para isso. Elas querem que dê um jeito. Paga alguém para resolver. Não vai acontecer. Então, R$60 por mês não é isso, tá? É tudo mais, né? Dinheiro, tempo, energia, disciplina. Porque se você for fazer uma iniciação de qualquer jeito, nem faça, né? Não faça, porque uma iniciação não deve ser feita de qualquer jeito, né? Não faz sentido, né? Aí sabe o que vai ser? Aí vai ser essas pessoas que vão na igreja de forma automática e mecânica, né? Vão ser essas pessoas que saem atirando pedra, que não conhecem, né? Aí vai usar a morte como status, vai usar a vida gnóstica como um apetrecho da personalidade, não o desenvolvimento da essência, que é para o real objetivo dela é esse, né? Então é isso. Aqui no manual, eu tô com essa minha cruz. Isso aqui é uma cruz, rosa cruz, né? O meu tio,
meu tio Fida Lipe. Meu tio foi Rosa Cruz. Ele faleceu faz tempo. Eu tive contato com ele. E quando minha tia descobriu que eu tinha entrado para Rosa Cruz, ela me presenteou com essa cruz Rosa Cruz. Coisa mais linda. E aqui no manual, inclusive, mostra, né? Inclusive mostra ela aqui. E mostra alguns aspectos dela, né? Dos símbolos dela. Mas enfim, não vou mostrar. Não é o intuito hoje, fui até longe demais. Mas tá aí o registro. Que fique a quem possa interessar. E se o pessoal tiver alguma sugestão de alguma coisa, né? Se o pessoal quiser uma participação mais ativa, só sugerir, né? Conversar mais nos comentários, dar suas opiniões, sempre com respeito, com tranquilidade, né? É desnecessário críticas por crítica, né? Vamos fazer a peneirinha de Sócrates, né? Que for bom, útil e verdadeiro, a gente bota o dedo lá, mas se não passar numa dessas aí, melhor pensar melhor, né? Um pouquinho. Mas aí tá, o que é isso? São euzinhos, né? Vários eguinhos dentro de cada um de nós que assumem o comando, né? Estão revoltados com alguma situação na vida, vai lá e pá, vou atacar isso, vou atacar aquilo, vou atacar aquilo. A culpa sempre é do outro, né? A miséria da humanidade sempre é culpa de outra, não é dela. Mas é isso aí. Fiquem em paz, em ordem, com Deus, e até a próxima a todos. Falou!